Olá, Clube M3! Vamos continuar Mindset da Carol Dweck, agora no capítulo 4, parte 2. Caráter. Mas será que não existem talento nato? Atletas que realmente pareçam possuir algo mais desde o começo? Sim, e assim como aconteceu com Billy Bean e John McEnroe, isso às vezes é uma maldição. Com todos os elogios a seu talento e com o pouco que tem de trabalhar ou se esforçar, é fácil cair em um mindset fixo. Bruce Jenner, medalhista de ouro na decathlon das Olimpíadas de 1976, diz: "Se eu não fosse dislexo, provavelmente não teria conquistado uma medalha olímpica. Se tivesse sido melhor na leitura, talvez tudo tivesse sido mais fácil. Talvez os esportes fossem mais fáceis. E eu nunca teria percebido que a maneira de progredir na vida é o trabalho árduo." Os talentos natos, enlevados com sua superioridade, não aprendem a se esforçar nem a lidar com os reveses. Essa é a história de Pedro Martínez, o brilhante arremessador que jogava no Red Sox de Boston e que se autodestruiu justamente quando mais precisavam dele. Mas a história vai além. É uma história sobre caráter. Um grupo de jornalistas esportivos do New York Times e do Boston Globe tomou a ponte aérea da Delta para Boston. Eu também estava neste voo. Eles iam assistir ao jogo número 3 das eliminatórias de 2003 do Campeonato da Liga Americana, entre os Yankees de Nova York e o Red Sox de Boston. Falavam sobre caráter e todos concordavam, os de Boston com relutância, que os Yankees o possuíam. Entre outras coisas, recordavam que os Yankees haviam feito por Nova York por 2 anos antes. Foi em outubro de 2001 e os nova-iorquinos tinham acabado de passar pelo 11 de setembro. Eu estava lá e ficamos arrasados. Precisávamos de alguma esperança. A cidade precisava que os Yankees dessem tudo o que tinham, que chegassem à World Series. Mas os Yankees também tinham passado por aquilo e estavam feridos e exaustos. Pareciam não ter nada mais a oferecer. Não sei onde foram buscar forças, mas foram até o fundo e venceram jogo após jogo. E cada vitória nos trazia um pouco mais de volta à vida, cada qual nos dando um pouco mais de esperança para o futuro. Nutridos por nossa necessidade, tornaram-se campeões da região leste da Liga Americana, depois campeões da Liga Americana e finalmente chegaram ao World Series, onde lutaram valentemente e quase venceram. Todos odeiam os Yankees. É a equipe contra a qual todo o país torce. Também cresci odiando os Yankees. Mas, depois do que aconteceu, eu tive de amá-los. Era isso que os jornalistas esportivos queriam dizer com caráter. Caráter, diziam eles. Eles sabem reconhecê-lo. É a capacidade de ir ao fundo de si mesmo e encontrar forças, mesmo quando as coisas estão contra você. No dia seguinte, Pedro Martínez, o extraordinário, mas super mimado arremessador da equipe de Boston, mostrou que é caráter ao exibir a falta dele. Ninguém podia almejar o título de campeão da Liga Americana naquele ano mais do que os Red Sox de Boston. Eles não venciam havia 85 anos, desde a maldição do Bambino, isto é, desde que o dono dos Red Sox, Harry Frazee, vendera Babe Ruth aos Yankees, a fim de obter dinheiro para financiar o espetáculo teatral na Broadway. Não bastava que ele vendesse o melhor arremessador canhoto do beisebol, que na época era Ruth, mas, além disso, vendera-o ao detestado inimigo. Os Yankees passaram a dominar o esporte. Venceram a World Series numa sucessão que parecia não ter fim. Enquanto isso, o time de Boston conseguiu chegar a 4 World Series e diversas finais, mas sempre perdia. Perdia sempre da mesma forma, mais trágica possível, chegando próximo à vitória e, em seguida, entregando o jogo. Chegara finalmente mais uma oportunidade de derrotar a maldição e vencer os arquirrivais. Se vencessem, disputariam a World Series e os Yankees estariam desclassificados. Pedro Martínez era a esperança de Boston. Na verdade, no início da temporada, ele havia amaldiçoado a maldição. Mas, depois de jogar muito bem durante toda a partida, Martinez perdeu a vantagem que conquistara e a equipe foi ficando para trás. Que fez ele então? Acertou uma bolada no rebatedor. Karen Garcia ameaçou atirar outra bola e mais um, George Posada, e derrubou ao chão um homem de 72 anos de idade, o técnico dos Yankees, Don Zimmer. Assim escreveu o cronista Jack Curry do New York Times.
Sabíamos que Pedro iria arremessar contra Roger numa tarde memorável no Fenway Park, mas ninguém esperava ver Pedro contra Garcia, Pedro contra Posada, Pedro contra Zimmer. Até mesmo os jornalistas de Boston ficaram perplexos. Dan, da Globe, perguntou: qual dos dois os torcedores dos Red Sox preferem agora? Roger Clemens, que manteve a linha e se comportou como um profissional na noite de sábado, ganhando o jogo para sua equipe apesar da ira evidente? Ou Martinez, o menino que atira a bola num adversário depois de perder a vantagem e em seguida aponta para a própria cabeça e para Jorge Posada, jogador dos Yankees, ameaçadoramente. Como quem diz, você é o próximo. A torcida dos Red Sox não gosta de ouvir, mas Martinez só atrapalhou no último sábado. Foi uma vergonha para o beisebol. Ele escapa porque é Pedro e a diretoria dos Sox o protege. Será que pelo menos uma vez ele poderia admitir que errou? Assim como Billy Beane, Pedro Martinez não sabia tolerar a frustração. Não sabia buscar dentro de si mesmo e transformar uma derrota importante em uma vitória importante. Tampouco era capaz, como Billy Beane, de admitir seus erros e aprender com eles. Por haver se desesperado em vez de fazer o seu trabalho, os Yankees venceram a partida e ganharam as eliminatórias por um jogo de diferença. Os repórteres que estavam no avião concordaram com o fato de que caráter é tudo. Confessaram, porém, não saber de onde provinha. Mas creio que a essa altura começamos a compreender que a origem do caráter é o mindset. Agora sabemos que existe um mindset que mergulha as pessoas na noção de que têm talento, de que são especiais. Quando as coisas vão mal, elas perdem o foco e a capacidade, pondo em risco tudo o que desejavam conseguir. Neste caso, tudo o que a equipe e a torcida desejavam ardentemente. Também sabemos que existe um mindset que ajuda as pessoas a lidar com os reveses, indica-lhes boas estratégias e as leva a agir em seu próprio interesse. Mas esperem, a história ainda não acabou. Um ano depois, os Sox e os Yankees novamente se enfrentaram num desempate valendo o campeonato da Liga Americana. Quem ganhasse 4 jogos das eliminatórias seria o campeão da Liga e iria disputar a World Series. Os Yankees venceram os primeiros 3 jogos e o humilhante destino de Boston parecia estar novamente selado. Mas, naquele ano, Boston advertira suas primas-donas, venderam um jogador, tentara vender outro, ninguém o quis, e dera o recado: isto é uma equipe e não uma coleção de estrelas. Temos de nos esforçar uns pelos outros. 4 partidas depois, os Red Sox eram os campeões da Liga Americana. Em seguida, venceram a World Champions. Foi a primeira vez, desde 1904, que a equipe de Boston conseguiu vencer os Yankees em uma disputa de campeonato da Liga, demonstrando 2 coisas. Primeiro, que a maldição terminara. Segundo, que é possível aprender a ter caráter. Mais sobre o caráter. Vamos começar do começo, com Pete Sampras e o mindset de crescimento. Em 2000, Sampras tentou em Wimbledon pela 13ª vitória em Grand Slam de tênis. Se vencesse, quebraria o recorde de 12 vitórias nos principais torneios, em poder de Roy Emerson. Embora tivesse conseguido chegar à final, não tinha jogado bem durante o torneio e não estava muito otimista quanto à sua possibilidade contra o jovem e poderoso Patrick Rafter. Sampras perdeu o primeiro set e estava prestes a perder o segundo. No tie-break, o score era 4-1 contra ele. Conforme ele mesmo admitiu, senti que a vitória estava escapando. Que teria feito McHenry? Que teria feito Pedro Martinez? Que fez Sampras? Assim relatou William Hodden. Ele procurou um quadro de referência em que pudesse se apoiar. Sampras disse: quando há uma possibilidade de virar o jogo, você pensa em partidas anteriores nas quais perdeu o primeiro set, mas reagiu e venceu os 3 seguintes. Há tempo. A gente reflete sobre as experiências passadas, sobre a capacidade de reagir. De repente, Sampras ganhou 5 pontos seguidos. E depois, isso aconteceu mais 2 vezes. Tinha vencido o segundo set e ainda estava no jogo. Ontem à noite, disse Rodden, Sampras demonstrou todas as qualidades dos heróis. A perda do primeiro set, a vulnerabilidade da derrota iminente e depois a reação e o triunfo final. Jack Johnny Kersey estimulou-se durante um ataque de asma por ocasião do último campeonato mundial. Estava em meio à prova de 800 metros.
A última do epitáculo, quando percebeu que o ataque estava próximo. Continue movendo os braços, instruiu ele a si própria. Não vai ser muito forte, portanto continue, você pode conseguir. O ataque não vai ser muito forte, você tem ar suficiente, já está na frente. Corra o máximo que puder nesses 200 metros finais, Jack. Foi dando as instruções a si mesma até chegar à vitória. Tenho de dizer que esse foi meu maior triunfo, considerando as adversárias e o problema que tive. Se eu realmente queria ganhar, tinha que reunir forças. Em sua última Olimpíada, o pior aconteceu. Uma grave contusão no tendão obrigou-a a abandonar o epitáculo. Ficou arrasada. Já não podia participar da sua prova preferida, mas poderia competir na de salto em distância alguns dias mais tarde? Os primeiros 5 saltos apontaram para uma resposta negativa. Ela não estava sequer próxima do nível necessário para obter uma medalha. Mas no sexto conseguiu a medalha de bronze, mais preciosa do que as de ouro que já tinha. A energia para aquele sexto salto veio de todas as minhas decepções aos longos dos anos. Juntei todas as minhas dores e as transformei em um desempenho poderoso. Johnny Kersee também mostrou ter as qualidades das heroínas. A derrota, a vulnerabilidade do fracasso iminente e, em seguida, a reação e o triunfo final. Caráter, coração, força de vontade e mentalidade de campeão. Pode ser chamado por vários nomes, mas é a mesma coisa. É o que faz você treinar e é o que lhe permite buscar no fundo de si mesmo aquilo que é preciso encontrar quando mais necessita. Lembram-se de McHenry contando tudo o que deu errado e o fez perder as partidas que perdeu? Em um momento estava muito frio, em outro fazia muito calor, às vezes estava com ciúmes, outras vezes com raiva e muitas vezes estava preocupado com outros problemas. Mas, como nos diz Billie Jean King, a marca do campeão é a capacidade de vencer quando as coisas não vão muito bem. Quando você não está jogando bem e suas emoções não são as que deveriam ser. Eis como ela aprendeu o que significa ser campeã. King estava na final do torneio de Forest Hills, jogando contra Margaret Smith, mais tarde Margaret Smith Cool, que estava no auge de sua forma. King havia jogado contra ela mais de uma dúzia de vezes e só vencera uma. No primeiro set, King jogou maravilhosamente bem, não perdeu uma jogada sequer e conseguiu uma boa vantagem. De repente, o set terminou. Smith tinha ganhado. No segundo set, King novamente conseguiu uma vantagem dominante e estava sacando para ganhar. Quando se deu conta, Smith havia vencido o set e o jogo. Inicialmente, King ficou perplexa. Nunca antes tinha conseguido impor uma vantagem tão grande num jogo tão importante. Mas depois, ela teve um momento eureka. Imediatamente compreendeu o que significava ser campeã, uma pessoa capaz de elevar o nível do jogo quando necessário. Quando a vitória parece se afastar, essas pessoas conseguem, de repente, reagir e ficar 3 vezes mais potentes. Jack Joyner Kersee também teve seu momento eureka. Tinha 15 anos e estava competindo no epitáculo da Olimpíada Juvenil da Associação de Atletismo. Tudo dependia da última prova. A corrida de 800 metros a assustava. Estava exausta e a adversária era uma especialista nas provas de distância, cujo tempos ela jamais conseguira igualar. Desta vez, ela conseguiu. Sentia uma espécie de euforia. Eu tinha provado ser capaz de vencer, se me dedicasse o suficiente. Aquela vitória me mostrou que eu não somente era capaz de competir com as melhores atletas do país, mas que podia realmente me obrigar a vencer. Frequentemente considerada a melhor jogadora de futebol do mundo, Mia Hamm diz que sempre lhe perguntavam: Mia, qual é a coisa mais importante que uma jogadora de futebol deve ter? Sem hesitar, ela respondia: firmeza mental. E não estava falando de uma característica inata. Diante de 11 jogadoras dispostas a derrubar você, quando se sente cansada ou está machucada, quando os árbitros estão contra você, você não pode deixar que isso prejudique sua concentração. Como se faz isso? É preciso aprender a fazê-lo. Esse, diz Han, é um dos aspectos mais difíceis do futebol e é com ele que eu tenho que lutar a cada jogo e a cada treino. A propósito, Han se achava a melhor jogadora do mundo? Não. E por causa disso, diz ela, talvez um dia eu consiga ser.
No esporte, sempre há situações de ou vai ou racha, quando o jogador tem de se superar ou então tudo está perdido. O famoso golfista Jack Nicklaus esteve numa situação muitas vezes durante sua longa carreira profissional no torneio do PGA, quando a vitória dependia de uma única tacada. Se você tivesse de adivinhar quantas dessas tacadas acha que ele errou? A resposta é uma. Uma. É preciso ter mentalidade de campeão. Assim, os atletas menos talentosos do que os adversários vencem as partidas. John Wooden, lendário técnico de basquete, conta uma de minhas histórias favoritas. Certa vez, quando ainda era técnico de escola de ensino médio, um dos jogadores se sentiu infeliz por não ter sido escalado para os jogos importantes. O atleta, Ed Palewski, pediu a Wooden que lhe desse uma oportunidade e o técnico acedeu. Está bem, Ed, disse ele. Vou dar uma chance a você. Está escalado de saída para o jogo de amanhã contra Fort Wayne Central. De repente, recorda Wooden, fiquei imaginando de onde poderiam ter vindo aquelas palavras. Havia 3 equipes lutando pelo primeiro lugar no estado de Indiana. Numa era a dela e outra era de Fort Wayne Central, com a qual tinham que jogar no dia seguinte. Nessa noite, Wooden escalou Ed para iniciar o jogo. Achou que ele só aguentaria 1 ou 2 minutos, especialmente porque seria marcado por Armstrong, o mais duro dos jogadores do estado, da equipe adversária. Ed literalmente acabou com ele, conta Wooden. Armstrong marcou o menor número de pontos de sua carreira. Ed marcou 12 e o nosso time mostrou o melhor equilíbrio da temporada. Mas, além de marcar pontos, ele jogou muito bem na defesa, nos rebotes e na armação das jogadas. Ed nunca mais saiu da equipe titular e foi escolhido o melhor jogador nos 2 anos seguintes. Todas essas pessoas possuem caráter. Nenhum deles se achava especial, nascido com o direito de vencer. Eram pessoas que se esforçaram, que aprenderam a manter a concentração sob pressão e que, quando necessário, foram além de sua capacidade normal. Manter-se em primeiro lugar. Caráter é o que lhe permite alcançar o topo e permanecer lá. Darryl Stanbury, Mike Tyson e Martina Hingis chegaram ao topo, mas não permaneceram lá. Seria por terem vários problemas pessoais e sofrerem contusões? Sim, mas isso aconteceu também com outros campeões. Ben Hogan foi atropelado por um ônibus e ficou fisicamente arrasado, mas conseguiu voltar ao topo. Creio que a aptidão pode nos levar ao topo, diz o técnico John Wooden, mas é preciso caráter para manter-se no alto. É tão fácil começar a achar que você é capaz de ligar-se automaticamente, sem uma preparação adequada. É preciso verdadeiro caráter para continuar a se esforçar, e se esforçar ainda mais depois de chegar lá. Quando você ler alguma coisa sobre um atleta ou uma equipe que vence sempre, lembre-se, mais do que habilidade, eles têm caráter. Vamos examinar o significado do caráter ainda mais profundamente e ver a maneira pela qual o mindset de crescimento pode criá-lo. Stuart Biddle e seus colegas verificaram o mindset de adolescentes e jovens adultos no que diz respeito à habilidade atlética. Os de mindset fixo eram os que acreditavam no seguinte: você tem certo nível de habilidade esportiva e não há muito que possa fazer para mudar esse nível. Para ser bom nos esportes, é preciso ter um dom natural. Em contraste, os de mindset de crescimento concordaram que, por melhor que você seja no esporte, sempre poderá melhorar, caso se esforce. Para ser bem-sucedido nos esportes, é preciso aprender técnicas e habilidades e praticá-las regularmente. Os de mindset de crescimento foram os que demonstraram mais caráter ou coração. Eram os que tinham mentalidade de campeões. O que quero dizer com isso? Vamos ver as conclusões a que chegaram esses pesquisadores do esporte e então entenderemos. O que é sucesso? Conclusão número 1. Para os de mindset de crescimento, sucesso significava fazer o melhor possível, aprender e se aperfeiçoar. Isso é exatamente o que encontramos nos campeões. Para mim, a alegria do atletismo nunca esteve no fato de vencer, diz Jack Johnny Kersey. Encontro tanta satisfação no processo quanto nos resultados. Não me importo em perder, desde que veja que houve melhoria. Ou sinta que fiz o melhor que podia. Quando perco, volto aos treinamentos e trato de trabalhar mais. Essa ideia, a de que o sucesso pessoal se dá quando você faz o melhor que pode para conseguir o melhor resultado possível, era fundamental na vida de John Wooden.
Com efeito, diz ele, houve muitas, muitas partidas que me deram tanto prazer quanto os 10 campeonatos nacionais que ganhamos, simplesmente porque nos preparamos muito bem e jogamos muito perto do nosso nível de capacidade. Tiger Woods e Mia Hamm são dois competidores dos mais tenazes que já existiram. Adoram vencer, mas, para eles, o mais importante é o esforço que fizeram, mesmo quando não venceram. Podem se orgulhar disso? McEnroe e Bean, não. Depois do torneio de Masters de 1998, Woods ficou decepcionado por não haver repetido a vitória do ano anterior, mas sentiu-se bem por terminar entre os 10 primeiros. Minha toalha ficou realmente molhada durante a semana. Estou muito feliz pela maneira como consegui esse resultado. Ou então, num torneio Alberto da Grã-Bretanha, no qual ficou em terceiro. Às vezes, a gente fica mais satisfeito com o resultado quando as coisas não saem completamente perfeitas, quando a gente não está fazendo um bom swing. Tiger é um homem altamente ambicioso. Quer ser o melhor, até mesmo o melhor de todos os tempos. Mas o mais importante é eu ser melhor que possa. Mia Hamm nos diz, depois de qualquer jogo ou treino, se você sair do campo sabendo que deu tudo o que podia, sempre será vencedor. Por que o país se apaixonou pela equipe dela? Viram que realmente amamos o que fazemos e que damos tudo o que temos umas às outras a cada partida. Para as pessoas de mindset fixo, o sucesso tem a ver pura e simplesmente com a afirmação de sua superioridade. Ser alguém que vale mais do que os outros, os ninguéms. Houve uma época, confesso, diz McEnroe, em que eu me sentia tão grande que quase não conseguia passar pelas portas. Onde estão as palavras a respeito do esforço e da satisfação de ser o melhor para si mesmo? Não aparecem. Algumas pessoas não gostam de ensaiar, só querem representar. Outros gostam de treinar 100 vezes antes de jogar. Eu pertenço ao primeiro grupo. Lembre-se, no mindset fixo, o esforço não é motivo de orgulho. É algo que levanta dúvidas sobre o talento. Ficamos por aqui e amanhã a gente continua nesse mesmo capítulo, o que é fracasso. Até lá!